quando nós ouvimos que a igreja vivia um momento de trevas, eu preciso lembrar aos irmãos que a Idade Média foi um período de intenso fervor espiritual. Foi um período em que a fé das pessoas era profunda. O erro era da igreja, que não ensinava a fé bíblica, mas a fé que as pessoas aprendiam era genuína. Estou falando do cidadão comum. E o erro estava na igreja, que ensinava errado. Tanto é que quando a reforma veio, rapidamente 45% dos cristãos já eram protestantes. E estou falando da Idade Média, sem telefone, sem internet, sem TV, sem rádio, sem telégrafo que seja, sem nada. As pessoas pregando para outras pessoas, e quase metade da Europa se torna protestante, porque ouviu a pregação do Evangelho, porque ouviu que a salvação é pela fé, porque ouviu que a graça de Deus é o modo como nós somos salvos, através da graça, o benefício da graça de Deus. A igreja nasceu de um pregador, de Jesus, e depois dos seus discípulos, e ela foi perseguida porque ela era um problema para os judeus do tempo de Jesus, e depois ela foi perseguida pelo Império Romano, porque os cristãos eram pacifistas, se negavam a participar das guerras. E lembra que Roma vivia da guerra. Os cristãos se negavam a cultuar a divindade do imperador, e os cristãos se tornaram metade do Império Romano. Então vão ser perseguidos mesmo, com medo de tomar o império, Só que não se luta contra metade de um povo. E aí o Império Romano tolera, encerra as perseguições em 313, em 325 se torna uma religião, mas em 425 a igreja se torna a religião oficial do Império Romano. E agora a igreja, que sentiu nas costas, sentiu na pele o peso da perseguição, começa agora a perseguir, começa agora a deixar de converter as pessoas pela força da pregação, e vai agora converter pela força da espada, converter pela violência. E a igreja cresce, só que já não cresce mais do modo como Cristo nos ensinou, pela pregação. Cresce agora por força política. E o cenário piora ainda mais, como nós já falamos aqui hoje, quando a igreja afasta as pessoas da Bíblia. Ninguém mais falava latim, e as Bíblias eram em latim. Ninguém podia ler a Bíblia, mas só o Papa podia interpretar. Pior ainda, ao invés do arrependimento, era pregada a penitência, o flagelo, a confissão de pecados só servia para que eu pudesse estipular o preço do valor que eu iria cobrar pelo perdão do pecado. E depois o pecado ficou pré-pago, Eu podia pagar pelo pecado que eu iria cometer. Depois eu podia comprar o pecado daquele que já morreu, para livrá-lo do inferno para o purgatório, ou do purgatório para o céu. E era sobre esse cenário que as pessoas viviam. Era aqui. A tradição da igreja passou a ser a autoridade acima da Bíblia. A autoridade do Papa, a autoridade acima da Bíblia. E o cristão se via nessa condição, sem esperança de salvação, sem uma palavra amiga, e quem não podia comprar o perdão dos pecados, se viu sem esperança alguma. Mas Deus não abandonou seu povo, não abandonou a mim, não abandonou você, não abandonou ninguém na Idade Média. Quando Ele começou a colocar no coração de algumas pessoas que cada cristão tinha que ter acesso direto à Bíblia, que se quem escreveu a Bíblia foi Jesus, eu devo seguir as palavras de Jesus e não da tradição da igreja. Se os apóstolos andaram com Jesus e eles estabeleceram as bases da igreja, e elas estão registradas na Bíblia, eu preciso aprender com a Bíblia quais são os fundamentos da igreja. Então
surgem os pré-reformadores que começam a demonstrar a sua insatisfação com a Idade Média. Só que o nosso grande nome da noite, o nome histórico, é Martinho Lutero, monge agostiniano, consumido pela ideia de um Deus que pune as pessoas, que só aceita o perdão através de pagamento. E eu tenho crise política, crise econômica, e ninguém tinha dinheiro. E aí ele pensa, como é que esse Deus que é amor, é um Deus que cobra para tirar as pessoas do inferno? Como é que esse Deus que morreu na cruz de graça, agora cobra para tudo? E eu tenho outra questão, esse Deus é o Deus da justiça. Acontece que justiça é condenação. E aí um belo dia, Romanos 1,17, nós lemos juntos. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo vive pela fé. Quer dizer que nós não vivemos por nossas forças, nossas convicções, por autoridade de homem algum. Todo crente vive porque tem fé em Deus. Como Efésios 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, isso é um dom de Deus. O ponto alto da reforma, que data a reforma protestante, é o dia de hoje, 31 de outubro, quando Lutero prega suas teses, suas objeções contra a igreja. E eu separei aqui 3. A tese 82, o Lutero pergunta por que o Papa, demonstrando o seu grande amor pelas almas, não tira logo todas as almas do purgatório, ao invés de esperar o pagamento para libertar uma por uma. Na tese 62, é a que eu mais gosto, ele diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da graça de Deus. Eu olho para uma igreja rica, para uma igreja poderosa, que detém muitas terras, e ele diz: o tesouro da igreja não é o ouro, não são as terras, não são as catedrais. O tesouro da igreja é o Evangelho da graça de Deus, né? É o que nós temos de bom, o Evangelho da graça de Deus, né? Na tese 65, usando minhas palavras, ele argumenta que a pregação do Evangelho é a rede que pesca almas para Cristo. Na 66, ele diz que a indulgência é a rede com que se pesca a riqueza dos homens. Não, deveria parar com as indulgências. O grande reformador tinha um apreço muito grande pelo livro de Romanos. Ele decorou o livro de Romanos em grego. Talvez tenhamos dificuldade em decorar um ou outro versículo da Bíblia, né? Ele decorou o livro de Romanos inteiro. E foi estudando Romanos que nós estamos aqui hoje. Estamos livres de indulgência, de purgatório, estamos livres de tudo isso. Livres para adorar a Cristo, né? Cada um de nós tendo acesso direto a Deus. Romanos capítulo 3, abram a Bíblia comigo. Romanos capítulo 3. E o versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Parece que em Romanos o apóstolo Paulo já tinha começado a reforma protestante, né? Quando aos olhos do século XVI eu leio esses versículos, parece que Paulo já escreveu pensando na Idade Média. O que acontece aqui? Paulo está nos lembrando que o Antigo Testamento tem 313 leis, mas nenhuma delas salva, nenhuma delas declara perdão de pecados, e nenhuma delas traz salvação.
Então o apóstolo Paulo vai nos lembrar que a justiça de Deus não está no peso da lei, mas que a justiça de Deus é pela fé, é pela graça de Deus. Quer dizer que se eu quero ser salvo, eu não posso olhar para a lei, mas eu preciso olhar para a graça de Deus. Por isso que diz no versículo 21, que independente da lei se manifesta a justiça de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que as 313 leis do Antigo Testamento não têm valor para a salvação. Lá existem leis morais que valem para nós até hoje, mas a salvação não vem delas. E é por isso que nós rejeitamos, quando muitas igrejas, talvez com boa intenção, mas certamente erradas biblicamente, tentam trazer herança do Antigo Testamento para nós e coloca a Arca da Aliança aqui, mezuzá e candelabro, porque eu não preciso de nada ritualístico ou legal do Antigo Testamento para a salvação, tudo vem de Deus. No versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. No tribunal romano, quando alguém era declarado inocente, eu dizer que ele foi justificado, ou seja, declarado inocente, julgado e inocentado. O apóstolo Paulo usa um termo forense aqui, um termo dos tribunais, para dizer que os nossos pecados foram justificados pelo sangue de Jesus, ou seja, que os nossos pecados foram perdoados a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Quer dizer que não depende de homem algum, não depende de nada que eu possa fazer aqui nessa vida, mas depende daquele que morreu na cruz por mim e por você. E é esse resgate que nós celebramos hoje. E essa justiça, essa justificação, eu recebo pela fé. Não há uma só atitude humana que eu possa fazer. Não adianta caminhar, fazer uma caminhada daqui a uma dada igreja. Não adianta subir a escada da igreja de joelhos. Não adianta se chicotear pelas costas. Se eu quero ser salvo, eu tenho que ter fé em Jesus. Eu tenho que crer em Cristo, porque a salvação chega mediante a fé. Verso 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Seria bom se eu tivesse mais tempo para falar. No capítulo 1 de Romanos, Paulo lembra que mesmo sem a lei, aqueles não judeus são pecadores, porque Deus colocou na consciência de cada um o senso de verdade e justiça, dentro de cada homem e mulher, mesmo aquele que nunca ouviu o Evangelho. Só que mesmo com essa consciência, com esse conceito de moral, de bem e mal, mesmo assim, as pessoas pecam contra o seu próprio padrão moral, pecam contra o seu próprio senso de justiça. Portanto, mesmo sem lei, são pecadores. No capítulo 2, Paulo vai lembrar, 2 Romanos, Paulo vai lembrar que os judeus pecam com a lei. Os judeus têm a lei de Deus e mesmo assim pecam. Os não-judeus pecam sem lei, os judeus pecam com a lei. No verso 23, Paulo conclui: portanto, todos pecaram, inclusive ele. Com ou sem lei, nós somos pecadores, e nós estamos separados da glória de Deus. Nós estamos neste mundo, pecadores, com a nossa humanidade corrompida pelo pecado. Nós já nascemos assim. Salmo 51, Davi vai lembrar: eu sou pecador desde o dia em que me concebeu a minha mãe. No sentido deste pecado universal, da nossa humanidade decaída. Mas no verso 24, Paulo conclui: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se nós tivéssemos uma qualidade que merecesse a salvação, nós reivindicaríamos a salvação por causa desta qualidade. Só que o apóstolo Paulo lembra que nós não temos essa qualidade, nós somos pecadores. Quer dizer que a salvação vem a nós somente por Cristo.
porque por amor e pela vontade de Deus nós fomos salvos, e não depende de nós, vem de Cristo. Como em Jonas capítulo 2 versículo 9, do Senhor vem a salvação, vem dele, não depende de nós, não vem pelos nossos próprios méritos, mas vem pelos méritos de Cristo. Não vem pelo nosso sacrifício, mas vem pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eu ouso dizer que não vem nem pela minha vontade, vem pela vontade de Cristo. Quando nós não éramos convertidos, nós nem sequer tínhamos noção da nossa necessidade de salvação. E um dia nós ouvimos a voz de Deus abrindo os nossos olhos. Quando você disse, eu aceito a Jesus, Ele tinha tocado no seu coração, Ele disse, vem. Assim? O que eu estou pregando aqui para os irmãos, em Romanos capítulo 3, com um pequeno esboço de 1 e 2, capítulo 3, ninguém da Idade Média tinha ouvido isso. Eu ouvia que a igreja concede perdão dos pecados. Eu ouvia que eu tenho que pagar pelo perdão. Eu ouvia que eu não sei se eu vou para o inferno ou se eu vou para o purgatório. Eu só não tenho certeza que eu vou para o céu. Na Reforma Protestante, esses valores foram resgatados, e é isso que nós celebramos. Foi resgatado que a Bíblia é a única autoridade sobre o cristão, que a Bíblia é o nosso manual e o nosso caminho da salvação, é a suficiência das Escrituras, que tudo que nós temos vem pela graça de Deus, que a salvação vem a nós unicamente pela fé, que cada pessoa que me ouve aqui tem que ter individualmente em Cristo. E não existe oração por imagem, por relíquia, por pessoas, nem através delas, que cada cristão tem acesso direto a Deus. Cada cristão deve orar por si e pelos outros, porque é bíblico, mas todo cristão tem acesso direto a Deus. Enquanto hoje nós celebramos a Reforma Protestante, nós celebramos na verdade a restituição dos valores do Evangelho do livro de Atos, daqueles que seguiram a Jesus e creram nele, daqueles que ouviram a pregação do Evangelho nos primeiros anos e tiveram fé, mesmo sob perseguição, mesmo sob o duro tratamento do Império Romano, não perderam sua fé em Cristo. E hoje eu peço a Deus para que nós, sem perseguição, com liberdade de crença, com Bíblias disponíveis e a preço acessível, que nós também não percamos jamais a nossa fé e possamos apenas celebrar e agradecer a Deus, porque um dia houve homens e mulheres que lutaram para que a Bíblia hoje fosse livre e nós pudéssemos pregar aqui. Deus abençoe os irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa celebração importante dos 500 anos da Reforma Protestante.